Ô, Regi, muita gente está falando da Ferrari. Como é que está a Ferrari? A gente viu é, o Sainz falando que o carro não está bem, que é um carro... E eu acho que assim, é mais o Leclerc que tá conseguindo chegar no limite, mas é o Leclerc que está com essa dificuldade, porque ele gosta de um carro mais ligeiro na frente, então ele consegue puxar tudo, o carro anda na reta nas classificações quando eles usam potência total, mas o Sainz também está falando que o carro está difícil de difícil para a Ferrari, com dois bons pilotos. O Leclerc ainda muito superior do que o Sainz. A gente pode falar o que quiser desse menino, mas a verdade é que ele é muito, muito bom. Não passa por uma boa fase, porque agora estão entrando para bater nele, inclusive na Itália, e aí é onde a gente tem que ver se o piloto italiano sobrevive. Então, é nesse momento que, se realmente oferecerem, né, que não está acontecendo, tá, gente? Mas aquela coisa, vamos falar para o Hamilton ir para a Ferrari e para ele ir para a Mercedes, é capaz desses caras trocarem do nada, assim. Mas isso aí que estão falando, com certeza não está acontecendo. Essa troquinha que a gente imagina que acontece, isso não acontece. Pode sim, uma equipe está falando com e a outra equipe falando com o outro. Mas que, vamos fazer um acerto e fazer uma troca, isso não existe. Não. Eu vejo o Leclerc, eu sempre falei isso, que em termos de talento, pelo histórico dele e do Verstappen, teoricamente igual, né? Em termos de talento. Só que uma carreira está subindo, o outro meio que estacionou, e isso, você falou mesmo, abate muito mentalmente o Muito. cara, abate muito. Quantas vezes o Leclerc erra, essa agora foi a mesma coisa, e lá no ano passado, ou retrasado, ele tinha errado em Baku, assim, com a pole position e querendo andar mais. Sim. Por confiar no talento dele, mas passar do limite do Confiar, carro. mas também não saber qual é o limite que ele precisa usar. Então, a verdade é que ele já vem de batidas assim um pouco que extravagantes demais, e aí se o cara entra numa volta para classificar e fica naquela coisa, puxa vida, eu preciso tentar não bater. Já esquece, a cabeça já está Claro. dentro da batida, né? Porque a mente não processa o não, ela processa a batida, e aí o cara, você vê que o carro deve estar, sim, numa situação difícil. Se a gente colocasse um piloto ali, vamos pegar o próprio Norris, vamos pegar o Norris que senta lá numa Ferrari, cheio né, de paixão, puxa vida, vou entregar. Ele é ali no mesmo nível de velocidade que o Leclerc, na minha opinião. E aí não ia mais para frente ou mais para trás. O que poderia sim é que a gente está vendo que o Sainz está fazendo pontos, aquela coisa toda, porque tem batido muito menos. Mas não é o intuito da Ferrari, tá? O intuito da Ferrari é ter a entrega que esses carros voltem a estar liderando lá. E vai ter outras provas que eles vão largar na frente, e se não tiver upgrade de carro, a casa fica caindo para a Ferrari. Daqui a pouco vai ter mais cabecitas rolando por lá. Ó, eu perdi o nome da pessoa aqui que passou muito rápido, mas ele falando assim, o Leclerc, o Verstappen errou muito também, então o Leclerc vai achar o ponto. E aí não, porque o Verstappen errou muito mesmo, né? Que são erros naturais de quem confia demais no talento dele e não administra esse talento. O Senna errou muito, Sim. né? O Senna errou. Então, aí você chega e amadurece. Está com o carro, amadurece, a equipe é sua, que é o caso do Verstappen, você está dono da situação. O Leclerc foi um cara que desalojou um tetracampeão, porque
um banho no Vettel. Quando ele andou na Alfa Romeo lá atrás, que nem chamava Alfa Romeo, acho, não lembro como é que chamava, ele fez um quarto lugar uma vez lá, que deram nele como próximo campeão do mundo pela Ferrari. E foi o que é o que está acontecendo. Mas, gente, uma coisa eu vou no kartódromo, tô lá no kartódromo olhando e vejo um cara andando de kart. Tá? Um menino de 13 anos chamado Max Verstappen andando de kart. Eu tô falando esse exemplo porque me falaram isso, tá? Outro dia. Falaram assim, tava no mesmo dia andando Leclerc e Verstappen praticamente com a mesma idade. Eu acho que o Leclerc tem até um pouco mais de idade que o Verstappen. Então. E aí foi lá, você olha, meu, cara, os dois sobressaíam. Você pode ver, não estão nem com os melhores tempos, mas a guiada, a maneira como aquela coisa, você vê, esses caras serão campeões. Os dois, tá? O Verstappen, sim, pode ter um talentinho um pouco maior em relação ao talento natural ou a forma como os muitos testes. Hoje é quase que... Eu estou lendo um livro, Regi, que fala exatamente dessa ciência, se é talento natural ou se é só a repetição, se é a forma, o treino. O livro fala que uma professora de 5 anos, que tem 5 anos de profissão, comparado com uma de 30 anos, se a de 30 anos não teve uma evolução, que todo dia ela quer aprender coisas novas, a chance dela ser pior é muito maior do que a de 5 anos, que está ali, está no dia a dia. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa meio que calcular. Mas a realidade é essa. Você vai lá, olha os dois caras no kart, você fala assim, esses dois vão chegar na Fórmula 1. Aí você joga os dois em situações muito difíceis, né? De vitória, de pressões. E guiar pela Ferrari é mais difícil do que guiar pela Red Bull. Aí você vai falar, Rubinho, mas você não guiou pela Red Bull, mas a Red Bull era a Stewart lá do começo, então posso falar que é uma situação que veio uma equipe pequena crescendo. E quando o próprio Verstappen guiou pela equipe menor e veio crescendo, você sabia que o cara ia despontar. Mas o cara hoje lá é a mesma coisa, como se eu estivesse falando assim, meu Deus, eu não posso falar uma palavra. Eu fico, não posso falar aquela palavra, não posso falar. Aí alguém me faz uma pergunta aqui, eu vou e falo a palavra. Porque eu estou me sentindo pressionado, estou me sentindo na situação que não posso acontecer. Ai, meu Deus, não pode. O cara, quando guia para a Ferrari, ele tem essa situação. Então, a cabeça vai à loucura, com certeza. Eu vejo bem essa aí, a diferença entre o Verstappen e o Leclerc. Mesmo que o Leclerc estivesse na Red Bull e o Verstappen na Ferrari, eu acho que o Verstappen seria mais dono da situação. Bem mentalmente. Eu acredito que o Leclerc faça uma terapia, não é possível que ele não faça. Né? Eu acho que todos os pilotos hoje em dia não era uma exigência na minha época. Né? Eu nunca precisei passar por um terapeuta. O Jos Verstappen, por exemplo, quando guiou o pai do Max, né? Quando guiou a Stewart, o Jack fez ele fazer. Então, mas são situações diferentes, assim, não era. Hoje eu acho que quase 90% dos pilotos ali fazem, e eu aconselho os meus filhos a fazerem. Sem dúvida. Você me aconselhou, eu nunca fiz e você já me aconselhou, eu aceitei o conselho, estou só buscando um tempo para isso. Mas eu vejo como o Leclerc se abate. Impressionante como ele se abate. E eu vou te falar, ele depois dessa corrida, Regi, ele estava inchado não só do suor, do cansaço, mas o cansaço mental que ele deve ter passado de imaginar, meu Deus do céu, eu passo essa Haas, a Haas me passa de volta, o que será que os caras estão falando? Só, né, de ficar queimando energia, a gente queima energia de graça, então... Depois eu vou pegar o nome exato do livro e posto de novo. Eu cheguei a postar outro dia que eu estava lendo ele, porque quando eu saio para viajar, eu sempre vejo uma pessoa muito especial que me deu. Então, depois eu passo o nome direito para vocês. Mas é isso. A mente né, todos nós sabemos. Hoje, né, quando a gente está falando aqui, é como se estivesse falando em uma palestra também. O meu problema
pode não ser parecido com o seu problema que está nos escutando, mas o teu problema pode ser tão grande quanto mental. Você pode resolver ele de uma forma que você muda o foco, muda a situação e vai. A gente sempre fala, mas o problema é dinheiro. Ter dinheiro fica tudo mais fácil. Mas não fica, não fica. É uma situação constante. A gente sempre tem a grama do vizinho é mais verdinha, a situação é essa. É sempre por aí, né? Então, estamos Rubinho, o nome problemas. do livro aí. Tem gente pedindo, ele vai passar o nome do livro daqui a pouquinho. O Leclerc é igual ao PSG. Mas todo esporte individual é muito cabeça, né? O tenista perde para ele mesmo. Isso é cansado de ver. E olha, vou te dizer mais. Chega num nível, de alta performance, que o jogador de futebol que tem 11 do lado dele, ele também tem dia bom e dia ruim, que é coisa mental. Mental. Com certeza. Ó, Deixa eu o pessoal está perguntando a grana do Stroll é mais verdinha. Essa é verdade. Essa aí pode ser que seja mesmo, meu amigo.